começando mais uma edição do Hora Extra, que traz os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Informalidade, as dificuldades enfrentadas pelo catador de papel que não consegue emprego no mercado formal. Falta grave cometida pelo empregador enseja em despedida indireta do contrato de trabalho. Liderança e assertividade no trabalho são competências fundamentais para o crescimento profissional. Esse é o assunto do nosso quadro de entrevistas. Uma atividade que vem crescendo nas ruas das grandes cidades é o do catador de lixo reciclável. Sem perspectivas no mercado formal, esse trabalhador segue a sua rotina sob sol e chuva. Eles estão por toda parte, desviando dos carros nas ruas ou estacionados em frente a caçambas de lixo e entulhos. A recente preocupação com a redução da quantidade de lixo despejada em aterros e lixões a céu aberto multiplicou as campanhas de coleta seletiva e aumentou também a ação dos catadores nas ruas, que passaram a ter no papel, na latinha e no plástico sua única fonte de sustento. Um catador coleta, em média, 500 quilos de material reciclável por dia. O carrinho que eles puxam pesa cerca de 100 quilos e tem capacidade para 700 quilos. Francisco Zacarias é um desses personagens desconhecidos. Ele nunca foi à escola e sente-se inseguro até mesmo quando perguntamos sua idade e rapidamente mostra sua carteira de identidade. Ele não faz parte de nenhuma cooperativa ou associação e vende o que coleta nas ruas a um depósito, um intermediário entre o catador e as empresas de reciclagem. O senhor é catador há muito tempo? É, muito tempo. O senhor vive nas ruas? É. Mas o senhor tem casa para morar? Tem. Mais ou menos quanto o senhor tira por mês de salário? Uns 20, uns 40 conto. Por dia? Por dia. E o senhor só coleta papel? Papelão, pet, praxe, sucata. Como é que é a vida do dia a dia do catador? É na rua, né? Aí eu posso no depósito. É um trabalho muito pesado? É. José Iramar, ativista do Movimento Nacional de Catadores e presidente da Associação de Catadores Ordem e Progresso, luta para conscientizar seus colegas a se associarem em cooperativas. Ele explica que o catador que atua sozinho tem que vender o que coleta para os atravessadores a um preço bem inferior ao pago pela indústria de reciclagem. O avulso que passa pelo atravessador recebe, por exemplo, R$ 1,30 pelo quilo da latinha. Já o catador associado consegue receber até R$ 2,10 o quilo da latinha. Qual que é a vantagem para o catador que está cooperado ou associado? Bom, a finalidade da cooperativa é organizar os catadores, né, para eles estar se beneficiando, para agregar valor no material, né, que vai lá fora os atravessadores exploram o trabalho do catador e na cooperativa ele é autogestionário, é dono do nosso próprio trabalho, né, e futuramente como cooperativa e associação nós buscamos organizar que os catadores futuramente que chegam a uma certa idade que não vai estar podendo estar aguentando mais a jornada de trabalho, que futuramente tenham uma aposentadoria com dignidade, né. Como todo trabalhador comum, que são carteira assinada, nós também estamos buscando esse objetivo. Não existe cadastro do número de catadores que circulam pelas ruas da cidade, mas estima-se que devam ser 2.500. Destes, apenas 120 estão associados ou em cooperativas. O coordenador-geral do programa Goiânia Coleta Seletiva, Jorge Moreira, disse que a intenção da prefeitura é organizar os catadores em cooperativas para retirá-los das ruas. O programa visa dois componentes básicos. Primeiro é a questão da preservação ambiental e também a questão da inclusão social dos catadores. Nós sabemos que em Goiânia sobrevive dessa atividade em torno de 2.500 catadores e nós queremos dar condição melhor a esses catadores para estar podendo ter uma melhor renda, uma melhor condição de vida explorando essa atividade. Nós acreditamos que tão logo Goiânia não vai ter essa figura, essa imagem triste dos carrinheiros puxando o carrinho debaixo de chuva, carregando criança, perturbando o trânsito. Nós queremos dar uma condição digna de trabalho para eles
e eu tenho certeza que Goiânia vai ser, sem dúvida, um exemplo para o Brasil na coleta seletiva. É fundamental a participação da sociedade, né, em termos da consciência da separação do material e tá consciente dos projetos de coleta seletiva e sempre ficar acompanhando junto ao poder público e às cooperativas de que forma as cooperativas estão sendo assistidas com o projeto de coleta seletiva que está sendo implantado na cidade e que a sociedade é muito importante para os catadores que estão organizados e que acompanhem se esse material que eles estão separando está chegando diretamente às cooperativas de reciclagem. O Fique Sabendo fala hoje sobre despedida indireta, também chamada como rescisão indireta do contrato de trabalho. Ela ocorre quando a falta grave é cometida pelo empregador. A despedida indireta está prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e trata da extinção do contrato por iniciativa do empregado, em razão de falta grave cometida pelo empregador. A rigor, seria uma espécie de justa causa invertida, e a única maneira do trabalhador comprovar a rescisão indireta do pacto de emprego é pelo ajuizamento de ação trabalhista, para pedir a quitação de todas as verbas rescisórias devidas. Na mesma situação em que o empregado é despedido sem justa causa, no caso de rescisão indireta, há igualdade de resultados. As verbas que são devidas são as mesmas. Aviso prévio, 13º, proporcional ou integral, férias, a liberação do FGTS depositado na Caixa Econômica Federal, com a multa indenizatória de 40% e o acesso ao seguro-desemprego. Então não há diferença de tratamento legal entre a despedida direta, sem justa causa, e a chamada despedida indireta. Não há, então, portanto, nenhuma distinção. O empregado pode considerar rescindido o contrato nas seguintes situações: quando o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado, tanto físicas quanto intelectuais, proibidos por lei, ou serviços contrários aos bons costumes. Quando for tratado com rigor excessivo pelo empregador ou pelos seus superiores hierárquicos. Quando correr perigo manifesto de mal considerável que coloque em risco sua saúde e integridade física. Quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato, referentes em sua maioria ao atraso ou sonegação dos salários. Quando o empregador praticar ato lesivo da honra e da boa fama contra o empregado ou pessoas de sua família, injúria, calúnia ou difamação. Quando ofender fisicamente o empregado, salvo em caso de legítima defesa. E, finalmente, quando o empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente o salário. Existem muitos pedidos de dispensa indireta indevidos? Certos empregados que estão insatisfeitos com o trabalho, querem, na verdade, deixar o trabalho, têm a iniciativa de deixar o trabalho, ao invés de pedir demissão, ingressam na Justiça do Trabalho com pedidos de rescisão indireta. Porque o trabalhador sabe que se ele se demitir, ele não terá acesso ao seguro-desemprego, não terá acesso ao FGTS recolhido, não haverá o pagamento da multa de 40%. Então, visando evitar a perda dessas parcelas, alguns trabalhadores optam por ingressar na Justiça com pedidos de rescisão indireta que não tem fundamento. É lógico que o magistrado, vendo essa situação de simulação, percebendo que a alegada justa causa do empregador não existe, ele pode coibir e evitar esse acesso indevido ao FGTS, esse acesso indevido ao seguro-desemprego, porque acesso dessa forma causa prejuízo a esses fundos, né? E pode então negar até inclusive a homologação de um acordo nessa natureza. Quais as consequências para o processo se o magistrado concluir que o empregador não cometeu a falta grave? Isso é bastante importante. Quando o trabalhador vem à justiça e alega justa causa do seu empregador, dizendo que ele cometeu esta ou aquela infração contratual, é dele o encargo de provar, né? Ele deve provar que aquele fato que ele alega existiu, ocorreu e que é de tal natureza grave que é impossível continuar com o contrato de trabalho.
Se ele não consegue realizar essa prova, a consequência é considerar, na verdade, que ele se demitiu do emprego, né? Afinal, ele está dizendo na sua ação que ele está deixando o emprego porque o empregador fez isso ou aquilo. Se ele não provar o que alegou, ele está deixando o emprego. Então, é por sua iniciativa e o magistrado reconhecerá, então, que houve, na verdade, uma demissão. Ele se demitiu do emprego e não concederá aquelas verbas a qual eu fiz referência anteriormente. Mas o que não se pode esquecer é que o empregador exerce a direção da empresa, com poderes de mando, comando e gestão empresarial, assumindo a parte patronal os riscos da atividade econômica, sendo o empregado a ele subordinado juridicamente. No próximo bloco, confira a entrevista com a psicóloga e consultora organizacional Carla Limonge, que fala sobre liderança e assertividade no trabalho, competências fundamentais para o crescimento profissional. Voltamos já! A assertividade, capacidade de se posicionar da forma exata no momento correto, é uma competência valorizada, principalmente entre os que ocupam função de liderança. Mas quais os principais atributos que o empregado deve ter para conseguir uma colocação no mercado de trabalho e crescer profissionalmente? Sobre o assunto, nós conversamos hoje com a psicóloga e consultora organizacional Carla Limonge, da Contar Consultoria. Carla, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Márcia, pelo convite. Quando se fala em mercado de trabalho, colocação profissional, fica a pergunta: existem vagas suficientes para acolher essa enorme massa de trabalhadores que está desempregada? Márcia, dizem que desde que mundo é mundo, nós estamos tentando resolver essa questão. Por parte do empregado, ele alega que existe pouca vaga ou a disponibilidade de poucas vagas no mercado. Por parte do empregador, ele julga que os profissionais que estão disponíveis no mercado não têm a competência necessária para ocupar as vagas que o mercado disponibiliza. Então, buscar o ponto de equilíbrio entre o empregado e o empregador tem sido o nosso desafio enquanto profissionais da área de gestão de pessoas. De um lado, o empregador busca definir um perfil que se altera constantemente, em especial nesse momento, né, onde se discute muito qual é a competência, qual é o perfil ideal para os profissionais. No caso do empregado, a questão dele estar constantemente buscando essa atualização, que não é fácil. Então, quando falamos hoje, né, no equilíbrio entre número de vagas e número de profissionais, é bastante perceptível que existe muito mais profissionais disponíveis no mercado do que vagas. Agora, o que se questiona de fato é, será que esses profissionais que estão no mercado estão atentos à necessidade que o mercado solicita? Estão atentos às empresas deste mercado, em especial no nosso mercado goiano, né? Nós temos uma particularidade quando da seleção de profissionais para as empresas goianas. Um ponto fundamental ou uma competência necessária para se posicionar no mercado hoje é o comprometimento. Aí você vai me dizer, Carla, comprometimento é regra do jogo. E de fato, comprometimento é regra do jogo. Mas hoje, se você observar, as empresas cobram muito isso do colaborador e o colaborador não percebe que o que está sendo avaliado, o que está em questão ali, é exatamente a sua capacidade de fazer mais do que as pessoas imaginam que ele seja capaz de fazer. Isso seria dizer que ele é assertivo? Isso seria dizer que ele tem uma base para a assertividade. Porque ser assertivo, como você mesmo observou, é estar no justo meio termo entre a agressividade e a submissão. Olha que coisa interessante, né? Quando você fala o justo meio termo. Ser assertivo é se posicionar da maneira correta no momento que for necessário. Então, você não pode nem ser passivo demais, nem agressivo nessa relação. O profissional assertivo hoje tem um posicionamento de mercado diferenciado. Por quê? Porque é um profissional focado em resultado, é um profissional que busca uma relação de honestidade e transparência junto aos teus colaboradores, é um profissional que respeita a opinião do outro porque ele respeita a tua própria opinião. Ele não estabelece nessa relação uma verdade absoluta. O que ele busca é entender as verdades e dentro desse processo tomar uma decisão.
Por isso que nós falamos que a assertividade hoje para as funções de liderança é fundamental. Porque um líder hoje ele precisa rapidamente dar respostas às situações, aos desafios, e alguns gostam de tratar isso como problemas, né? Nós preferimos tratá-los como desafios. Então, quando ele precisa dar respostas rápidas, ele tem que ter, né, um senso, né, de responsabilidade frente à decisão que ele tomou. Então, uma pessoa assertiva hoje tem que ser absolutamente comprometida. E isso tem a ver, a assertividade tem a ver com a inteligência emocional? Olha, a assertividade tem a ver com inteligência emocional quando nós pensamos que um profissional assertivo é aquele que tem equilíbrio entre a tua capacidade técnica e a tua capacidade relacional. Se pensamos assim, com certeza a inteligência emocional faz-se necessário. O profissional assertivo hoje é aquele que tem equilíbrio nas relações. Então, é uma pessoa que tem uma excelente estima, é uma pessoa empática, é uma pessoa determinada, né? Uma pessoa assim, proativa. Então, estas são competências que o mercado reconhece. E aí você vai me dizer, somente para as funções de liderança? Não. É óbvio que para as funções de liderança, essas competências, elas são mais do que necessárias. Mas para qualquer colaborador, que empresa não quer hoje um colaborador determinado, focado, que saiba exatamente o que ele quer para a vida dele e, como consequência, o porquê que ele está ali naquela empresa, né? Quando você pensa nessas características, elas também fazem parte da maioria das vagas que nós temos hoje disponíveis no mercado. Bom, profissional que vai à caça de um novo emprego, vai participar de um processo de seleção, ele deve ser verdadeiro, ele deve realmente dizer o motivo da saída dele, do desligamento dele de outra empresa? A verdade, ela é sempre bem vista. E quando nós estamos num processo de avaliação ou num processo de seleção, é óbvio que você falar a verdade naquele momento te dá crédito. Dizem que hoje o que falta no mundo é credibilidade, né? As pessoas estão em débito com as famílias, em débito com a sociedade, em débito nas empresas. E quando um colaborador entra num processo de seleção já em débito com a sua verdade, é óbvio que isso vai ter problema num curto espaço de tempo. Então, dizer a verdade é necessário, por mais que doa, por mais que naquele momento, às vezes, ele não consiga se reposicionar, mas a verdade é sempre bem-vinda. Mesmo que ele fale assim, olha, eu abandonei ou saí do emprego porque eu tive um atrito com meu chefe, eu tive um atrito com um colega? Márcia, existem formas e formas de abordarmos a verdade. Você não precisa comprometer a empresa a qual você está deixando, você não precisa, né, comprometer o colega de trabalho, mas você precisa ser honesto com você mesmo. Se existir uma relação de conflito, onde este conflito gerou, sim, ou foi o motivo causador da sua saída, isso pode ser muito bem discutido e entendido pelas partes, tanto de quem está sendo entrevistado, quanto de quem está entrevistando num processo de seleção. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre empregabilidade. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre empregabilidade com a psicóloga Carla Limonge, da Contar Consultoria. Carla, inteligência emocional tem o mesmo valor, o mesmo peso do que o conhecimento técnico? Hoje, Márcia, o bom profissional, ele precisa ter, como nós comentamos, equilíbrio. E o equilíbrio está exatamente nessa capacidade de você ter cabeça nas estrelas e pé no chão. E quando a gente fala cabeça nas estrelas e pé no chão, nós estamos dizendo, você precisa ter uma base teórica muito boa, técnica, independente da área que você vai ocupar, mas você precisa, de fato, ter capacidade de lidar com gente. Hoje, se você questionar uma área de tecnologia da informação, será que um profissional dessa área precisa lidar com gente? É óbvio que sim. E às vezes, nós não nos preocupamos com o peso desta habilidade relacional. Hoje as empresas demitem pessoas por não terem habilidade relacional. Hoje a demissão é muito maior pela falta da inteligência emocional do que pela competência técnica propriamente dito. Então o bom
para o profissional hoje é o equilíbrio, né? E equilibrar-se é ter essa condição de trabalhar a emoção na hora que ela for necessária, mas a razão quando isso também fizer necessário. Ou seja, é aprender a dizer sim quando for importante dizer sim, é aprender a dizer não quando isso for necessário em qualquer relação. Se isso funciona na vida do trabalho. Bom, e num ambiente bastante competitivo, como é o de vendas, a equipe de vendas, ao mesmo tempo que eles têm que trabalhar em equipe, também tem de cumprir metas, disputam espaço. Como que funciona nesse caso? Quando nós estamos falando aí de competitividade, nós estamos falando de ambiente de vendas que de fato, né, sobrevivem porque são mais agressivos, nós entendemos que o trabalho em equipe, ele está, neste caso, relacionado ao respeito, à ética. Se os profissionais respeitarem uns aos outros, isso já é um movimento para trabalhar em equipe. Isso já é um movimento onde todos possam ganhar. Porque se eu te respeito, você me respeita numa relação profissional, nós vamos ganhar. Mesmo que o mercado cobre essa agressividade, essa proatividade e que você viva de resultados. Também para esse profissional, ser assertivo, ser comprometido, ser determinado, como nós falamos, é fundamental. Trabalhar em equipe, que é o grande questionamento, né? Quando você pensa em trabalho em equipe, você pensa normalmente em cargos que não existem disputa. Mas inconscientemente, todos nós disputamos. Disputamos o poder na vida diária, disputamos o poder na relação, nas atividades profissionais. Não seria somente a área de vendas a responsável por trabalhar de forma agressiva ou mais proativa. Então, quando você tem esta consciência, você entende que o trabalho em equipe está baseado no respeito, na ética e na colaboração. Existem muitos profissionais de vendas que reclamam que o colega, às vezes, chegou meu cliente, falou que eu não estava, sendo que eu estava só numa reunião, não me chamou. Isso acontece, né? Isso acontece e é isso que nós questionamos. Porque hoje acontece com você, amanhã acontece com ele, a via de mão dupla. Por isso, mais uma vez eu insisto, se você aprender a lidar eticamente na relação, você vai ganhar sempre. E a empresa ganha também. A empresa ganha como consequência. A empresa deve estimular. A empresa deve estimular a ética, a empresa deve estimular a relação de transparência e respeito. Por quê? Porque hoje, se você oferece, olha, eu estou aqui e sou o cliente do vendedor Marcelo. Por que não chamar o Marcelo ou atender pelo Marcelo? Porque amanhã o Marcelo também não vai estar naquele momento presente e amanhã ou depois você precisa do Marcelo para fazer uma relação de troca ou atender o seu próprio cliente. Isso é muito comum. Tem que estabelecer uma relação de confiança com o próprio cliente, no caso, né, que vai retornar e vai indagar por que está tendo essa disputa interna. Na relação o cliente não entende muito bem o porquê dessa disputa, né? Não entende muito bem, é uma maneira assim, até forçada de dizer. É óbvio que ele sabe que existe comissão ali por trás, existem outros interesses. Mas na cabeça do cliente, todos nós representamos a empresa. E como representantes efetivos da empresa, precisamos preservar esta imagem. Né? A imagem que é da empresa e a minha própria imagem, que hoje sou colaborador representante dessa mesma empresa. O mercado de trabalho está em constante modificação, principalmente em decorrência do avanço tecnológico. E nem sempre o trabalhador consegue se antenar, se capacitar para essa nova realidade. Como é que fica a situação desse trabalhador? Hoje nós estamos fazendo uma fala assim, muito presente com os empresários. Na hora da contratação, o empresário busca aquele profissional top. Coloca na sua empresa e solicita que ele tenha exclusividade, que ele se posicione, né, de forma muito pontual no seu negócio, que ele foque no negócio, fazendo com que este profissional deixe perceber o que é mercado, o que está acontecendo nesse mercado. Um belo dia, ele é pego de surpresa porque vai ser dispensado em função da sua pouca atualização. Então, esta é uma questão que precisa ser muito bem discutida pelas empresas. O empresário que quer profissionais capacitados precisa colocar isso dentro dos seus valores. Tem que ser meta da empresa estabelecer uma relação justa entre aquele que ele contrata e a condição que ele estabelece para que ele possa, de fato, permanecer sendo o profissional ideal, né? Porque ele já foi um dia.
Com 5, 6 anos, você tende a estabelecer uma relação mais rotineira, aprende a fazer muito bem o que tem que ser feito, mas daqui a pouco o mercado está te solicitando outras questões. Se o empregador percebe isso, ele mesmo facilita a vida do teu colaborador. E tem um colaborador fiel, né? Sim, e diminui hoje o que a gente chama aí nas empresas de rotatividade ou turnover. Às vezes altíssimo por falta de quê? De uma observação pontual como essa. As pessoas estão saindo para buscar se especializar, quando poderiam especializar dentro da própria empresa ou da própria organização ou instituição. Certo. Eu conversei com a psicóloga Carla Limonge, da Contar Consultoria, sobre empregabilidade. Carla, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Márcia. Até a próxima. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. No Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Sem perspectivas no mercado formal de trabalho, o catador segue sua rotina nas ruas dos grandes centros urbanos sob sol e chuva. Falta grave cometida pelo empregador em seja em despedida indireta do contrato de trabalho. Confira ainda a entrevista com a psicóloga e consultora organizacional Carla Limonge, que fala sobre liderança e assertividade no trabalho. Competências fundamentais para o crescimento profissional. Aguardamos você!